Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Olá, meu nome é Paulo e essa é a minha história. A casa da frente é de uma vizinha e seu filho, ambos muito queridos pela minha família. Quando os pais dela faleceram, os irmãos entraram em consenso e a deixaram morando lá, visto que era o que ela queria e dadas as condições financeiras dela, por ser caçula. O tempo passou, ela casou, teve um filho, que é poucos meses mais novo que eu, e se separou alguns anos depois. Quando pequeno, nunca gostei de visitar a casa. Me sentia triste quando ia lá, sem motivo aparente para tal sensação. Meu amigo pegou o Super Nintendo emprestado do primo dele com alguns jogos que eu não tinha, e queria que eu dormisse na casa dele. Eu tinha 8 anos na época, e não tinha problemas em dormir fora de casa, ficando um pouco apreensivo com o convite, porém acabei indo mediante os incentivos que a mãe dele e a minha deram, falando que ia fazer cachorro-quente e bolo de chocolate que só ela sabia fazer. Minha mãe estava fazendo minha sacola, colocando roupas e objetos de higiene pessoal, e a vizinha fala para levar roupas de frio. Minha mãe olhou e falou o que? Nesse calor? E ela respondeu que sim, pois de noite a casa ficava muito fria, sendo necessário que eles durmam de cobertor toda noite. Com tudo arrumado, atravessamos a rua e fomos para a casa dela. Um pequeno detalhe é que nunca tinha ido lá durante a noite. Ao pisar lá, a sensação de tristeza mudou para opressão. Meu corpo falava de alguma forma que não era para eu ficar ali de jeito nenhum. Ignorando esse aspecto, chegamos lá e fomos direto para o quarto dele jogar enquanto a mãe dele foi para a cozinha fazer os nossos lanches. O imóvel em si era enorme, a casa tinha 6 quartos. Da sala tinha um corredor para os quartos, o do meu amigo era o primeiro à direita, o dela o primeiro à esquerda, e em seguida tinha um quarto de hóspedes na direita e o quartinho de bonecas da mãe dele na esquerda. As últimas 2 portas não eram utilizadas por eles e geralmente ficavam trancadas, e não possuem relevância para essa história. A mãe dele tinha o estranho hábito de colecionar umas bonecas de enfeites antigos que possuíam vestimentas apropriadas para o frio e que ficavam geralmente sentados. Lembro bem, pois meu pai vendia esses enfeites, e, inclusive, ela comprou vários com ele. Ela colocava todos esses bonecos de forma elaborada em diversas prateleiras, galhos de árvores e em casinhas de isopor que ela havia feito. Por mais estranho que essa descrição seja, era realmente muito bonito, e ela se importava bastante com o local. Estávamos jogando Street Fighter 2 que na época eu não tinha, mesmo com aquele sentimento ruim que pairava no ar. Eles realmente não brincaram quando falaram que a casa era fria na noite, enquanto lá fora certamente estava pouco abaixo de 30 graus Celsius, lá dentro eu já tinha vestido a minha blusa de frio, calças e meias. A mãe dele nos chama para comer, e a gente grita que só íamos terminar a luta. Quando me levanto, um desses bonecos estava caído próximo à porta do quarto. Peguei ele na mão e falei: "Ué, sua mãe deixou cair esse boneco aqui", e olhei para o quarto à frente. A minha visão foi do cômodo parcialmente iluminado pela luz que vinha do quarto do meu amigo, onde todos os bonecos estavam com o rosto virado para a porta. Não dei muita importância, meu amigo falou que de vez em quando eles caem e que era para eu ir para a cozinha que ele ia guardar. Depois de comer até estourar e voltar para o quarto, dessa vez voltamos para jogar aquele jogo que dava para montar em animais e passado um tempo, escuto um pof vindo da porta do quarto. Quando olho, tinha outro boneco lá, caído. Era possível ouvir sua mãe no chuveiro, cantando inclusive, não tinha como ser ela. Nesse momento, lembro que fiquei todo arrepiado e comecei a falar com meu amigo que não era possível um boneco cair e rolar essa distância na porta do quarto. O rosto dele era de apreensão, e fomos lá no banheiro perguntar a ela se esqueceu algum boneco no corredor ou deixou cair e ela falou que não. Ficamos na cozinha até ela sair do banheiro e somente isso aconteceu até a madrugada.
Sou acordado devido ao frio que estava local. É como se meu corpo não conseguisse produzir calor o suficiente mesmo com o cobertor e as roupas que estava usando e sinto algo mexendo no meu cobertor, pequenos movimentos. Perto do meu pé é como se algo bem leve desse passos minúsculos de um lado para outro no colchão, bem como algo que não era o travesseiro encostado na minha cabeça. Meus olhos lacrimejam só de escrever, mas me bateu um desespero na hora que a única coisa que consegui fazer foi gritar o nome do meu amigo. Ele acorda assustado, pergunta o que foi já levantando em direção ao interruptor e eu consigo responder que tem alguma coisa no quarto. Quando a luz é acesa, realmente tinha um boneco no meu pé e outro do lado da minha cabeça. Ele vem até mim, pega os bonecos e os arremessa na parede, os quebrando. Sua mãe acordou com a barulhada e veio correndo em nossa direção. Lembro que estava chorando e falando que eles não podiam brincar comigo dessa forma, e eles falavam que não fizeram nada. Aí dei o clássico de quero ir embora que toda criança pequena dá. A mãe falou que ia me levar se eu quisesse, mas que era para eu ir pro quarto de bonecas e tal para ver que não tinha nada, que era coisa da nossa cabeça e coincidência. No fundo ela sabia que a gente não ia fazer uma coisa dessas, mas queria mostrar que estava no controle. Como ela era a única adulta no local, acompanhamos ela que falava "Vó, não tem nada", até que ela observou a expressão dos bonecos, que estavam meio que franzindo seus olhos pintados, com a cabeça acompanhando nossos movimentos, com movimentos bem sutis e notados por todos. Estávamos de costas para a porta do cômodo em um breve silêncio, quando escutamos outro pof vindo do corredor. Ao olhar para a porta, lá estava um maldito boneco sentado. Olhei para o meu amigo, ele olhou para mim e saímos em direção à porta da sala, correndo, desesperados. A mãe dele ficou parada e falou: "Tem alguma coisa errada acontecendo, fica aí na porta", e foi o que fizemos até ela sair do quarto e falar: "Vou te levar para casa e pedir para sua mãe pra gente dormir lá", branca igual ser e visivelmente com medo também. Nunca mais voltei lá. Tirando o fato do incêndio que relatarei a seguir, o resto da história foi relatado num barzinho do nosso bairro. De vez em quando meu amigo comentava sobre algo que aconteceu lá, até que um incêndio se iniciou nesse quartinho de bonecas sem motivo aparente. De acordo com ele, deu para controlar, mas o quarto em si ficou todo preto e tiveram que dormir na casa dos outros irmãos durante bom tempo. Levaram o padre da paróquia localizada na rua de cima, mas ele falou que infelizmente nada podia fazer, porque o que estava ali era muito antigo e que ia comunicar aos representantes da igreja um exorcismo. A mãe dele, já sem saber o que fazer, pede ajuda em um centro espírita perto de um shopping na cidade e vão para lá 2 pessoas na noite. Ela comentou que, ao abrir o portão, esse se fechou com força e os médios olharam um para o outro, meio que engolindo seco, e foram em direção à porta da sala. Essa não queria abrir, mesmo destrancada, e foi preciso danificar a parte inferior para ter acesso à casa. Ela não sabe o que aconteceu lá dentro, mas relatou que as luzes da casa ficavam oscilando, bem como acendendo e apagando freneticamente. Passados alguns minutos, eles saem de lá com um cristal na mão e falaram que o que estava ali não iria os atormentar mais. Depois disso, eles relataram que nunca mais sentiram frio nem nada estranho na casa. Há um tempinho atrás, passei por uma experiência aterrorizante. A parada toda começou quando uma família comum se mudou para a casa ao lado. Tinha um casal mais ou menos na faixa dos 40 e poucos anos, com 2 molequinhos pequenos. No começo, tudo parecia normal, mas logo percebemos que tinha alguma coisa esquisita rolando naquela casa. O lance todo começou numa noite de chuva. Eu tava de boa, na sala, lendo um livro, quando ouvi um barulho sinistro vindo da casa dos vizinhos. Era um som estranho, parecia alguém arrastando móveis pesados pelo chão. Fiquei curioso e, mesmo com a chuva, resolvi dar uma olhada pela janela. Quase caí para trás com o que vi. A janela da sala estava meio aberta, e deu para ver uma figura sombria se movendo bem rápido lá dentro. Tava usando uma capa preta e, mano, por um instante,
Os olhos dele brilharam de um jeito que me arrepiou até a espinha. Na moral, deu medo pra caramba e decidi investigar isso mais a fundo. No dia seguinte, resolvi bater um papo com outros vizinhos para ver se eles também tinham notado algo sinistro. E acredita que todo mundo tinha suas próprias histórias assustadoras. Uns falaram que ouviram vozes sussurrantes saindo da casa deles de madrugada, enquanto outros juravam ter visto sombras se mexendo nas janelas, mesmo quando não tinha ninguém lá dentro. Daí, a gente se juntou e bolou um plano para investigar a casa dos vizinhos na próxima noite. Com lanternas, câmeras e muita coragem, entramos na casa quando sabíamos que a família não estava lá. Assim que a gente entrou, sentimos uma presença do mal no ar. O clima estava pesado, a temperatura caiu pra caramba. Enquanto a gente explorava os cômodos escuros e empoeirados, rolavam uns sussurros que não dava para entender e uns passos ecoando pelo corredor vazio. Quando chegamos no porão, a sensação de horror bateu no limite. As paredes estavam cobertas de uns símbolos esquisitos e sombrios, e um cheiro podre estava insuportável. Foi nessa hora que encontramos uns relatos de rituais obscuros que rolaram naquele porão. Parecia que a família nova não tinha a menor ideia do passado sinistro da casa que tinham comprado. A gente ficou morrendo de medo, mas decidiu buscar a ajuda de um padre local. O padre fez um ritual de purificação na casa, tentando afastar os espíritos malignos e quebrar as influências sinistras que ainda persistiam. Depois do ritual, o clima deu uma aliviada e a casa finalmente parecia em paz. Nunca mais ouvimos os barulhos estranhos nem vimos as sombras misteriosas. Mas, mano, essa experiência deixou marcas profundas. Aquela casa nunca vai ser esquecida, mas a gente espera que, com o tempo, as sombras do passado se dissipem e a paz volte a reinar.